Canal Direito Você Precisa Saber. Apresentamos uma abordagem cultural do que é o direito, o campo do direito e das leis, da aplicação das leis, dos entendimentos, etc. Caso você tenha uma causa, é recomendável que você procure um advogado. Esta é a playlist Direito Você Precisa e esse é o quinto vídeo dela. Ele está com o número 2 porque ele é o segundo vídeo em que nós estamos falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No primeiro áudio-vídeo sobre esta declaração, seguimos até o artigo 20º. Então, nesse áudio-vídeo, iniciaríamos com o 21º. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos é importantíssima. Foi elaborada, proferida pelas Nações Unidas em 1948 e pelos 48 países que inicialmente compuseram a ONU, que hoje lista 193 países e que lavraram entre si diversos compromissos, sendo este o primeiro compromisso que acaba sendo a amarração de todas as leis desses 193 países, porque esses tratados internacionais eles têm força de lei nos países. Se não forem cumpridos, os países podem sofrer sanções, e as sanções prejudicam as pessoas e prejudicam o país. Então, é um compromisso antigo, que tem quase 80 anos. E todos esses países, preocupados com a qualidade de vida, que se reflete na dignidade humana, no comportamento humano, nos resultados de humanidade, não é? Das pessoas, da comunidade, da sociedade, dos países. E então, isso é uma lei que existe no Brasil e ela é mais ampla do que a questão do conflito com a lei ou outras leis. E ela foi adotada e proclamada por uma das primeiras Assembleias Gerais das Nações Unidas, e é contida na Resolução 217-A3, criada, proferida e assinada com Cumpra-se em 10 de dezembro de 1948. Leremos novamente o importantíssimo preâmbulo, porque o preâmbulo ele vai demonstrando assim a dimensão desse tratado, cujo conteúdo do preâmbulo nos faz muito refletir, e seguimos com o 21º artigo em seguida. Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto,
A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então, seguimos, agora com os artigos. Vamos seguir artigo 21º. Parágrafo 1º. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Artigo 2º. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Artigo 3º, parágrafo 3º, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Artigo 22º. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23º, parágrafo 1º. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Parágrafo 2º. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Parágrafo 3º. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Parágrafo 4º. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24º. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Artigo 25º. Parágrafo 1º. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Parágrafo 2º. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Artigo 26º. Parágrafo 1º. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Parágrafo 2º. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais,
A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Parágrafo 3º. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Artigo 27º. Parágrafo 1º. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Parágrafo 2º. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Artigo 28º. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29º. Parágrafo 1º. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Parágrafo 2º. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Parágrafo 3º. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 30º. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdade aqui estabelecidas. Esse texto foi baixado do site da Unicef, é o unicef.org. A Unicef é um órgão da ONU, né? E se chama mesmo Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração, ela é também a base da Constituição brasileira, essa que está vigente e que foi promulgada. Os deputados ficaram lá, e os senadores, trabalhando uns 2 ou 3 anos, né? Uns 3 anos. E concluíram em 1988 com essa Constituição que está aí, que tem como base essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está valendo em 193 países, e ela é a lei básica das leis brasileiras. Então, compensa saber, compensa estar a par desse amplo leque que justificam as legislações, as outras legislações específicas e a própria Constituição, que faz a amarração e a linha mestra do conjunto de leis do nosso país. Dê seu like, deixe um comentário, inscreva-se no canal. Querendo ajudar o canal, faça um Pix, tem a chave Pix aí na descrição. Leia a descrição, é legal estar informado sobre essa cobertura de termos que estamos fazendo no canal, e todos eles, na verdade, vão dar na Constituição e depois da Constituição vão dar nessa declaração internacional com a qual o Brasil está comprometido. É isso, canal Direito Você Precisa Saber. Compartilhe.